Opa, pessoal, então, estamos de volta, falando hoje sobre planejamento estratégico e transformação pós-Covid, em épocas de pós-Covid. A gente tinha prometido no último vídeo, que a gente falou sobre planejamento estratégico, e esse a gente ia abordar sobre a necessidade de transformação nos negócios, principalmente nessa época agora pós-Covid. É isso aí. Marco, mas, cara, coisa boa da gente pegar isso aí, né? Um gancho para a gente poder conversar. Essas palestras que a gente tem visto, né? Até eu já dei palestras sobre isso. A gente fala muito sobre o mundo VUCA, né, cara? Aquela coisa do mundo incerto, volátil, né, cara, ambíguo. É... E, cara, eu tenho a impressão que a gente hoje está vivendo esse mundo VUCA. A gente está vivendo nesse mundo, né, com essa pandemia, né? A gente hoje está nessa situação inteira. Né? A gente está tendo que se adaptar, nada hoje a gente entende como é que vai ser o futuro, né, cara? O que você imagina, né, que a gente pode tirar de proveito disso, já imaginando que antes da pandemia a gente já falava sobre o mundo VUCA e não sei se a gente está com dificuldade hoje, se está conseguindo realmente se adequar nesse mundo VUCA, cara. O que você pensa disso? Então, se a gente fizer uma análise puramente lógica, racional, o que a gente vai perceber é uma necessidade muito grande de trazer o cenário que está acontecendo para algum grau de certeza. Então, você vai ver gente tentando analisar o que está acontecendo agora, gente tentando projetar o que vai acontecer no futuro, e todas essas análises e predições, elas são muito lógica racional. Só que o que a gente está vivendo hoje é um grande evento psicoemocional. As pessoas estão com medo, as pessoas estão ansiosas. Verdade. Então, a gente vê, por exemplo, tendências de consumo e de novos produtos e novos serviços que estão totalmente baseadas num momento de incerteza, num momento de medo, num momento de angústia. A gente tem uma semi-flexibilização do comércio e as pessoas saem correndo para comprar roupa. Então, a gente não tem muita racionalidade nesse momento agora. Exatamente, E eu exatamente. não sei por quanto tempo esse momento emocional vai durar. Pode durar meses, pode durar anos. Mas o ponto crítico aí da questão é que todos os planejamentos estratégicos eles vão serem feitos nesse momento em cima de análises que podem não ser as análises adequadas. Então, se a gente pegar esses momentos de angústia emocional, com esses rompantes de compra impulsiva, como se fosse a nova verdade, ou como se fosse o novo normal, a gente pode estar levando para todo um modelo de planejamento estratégico que amanhã ou depois não vai dar certo. Agora, Então, curioso desse o que, que a gente... novo normal, né? Será que esse novo normal é realmente novo normal? Será que a gente vai voltar à normalidade? Ou o novo normal é voltar à normalidade, né? Isso a gente vai ficar com essa dúvida, né? Uma coisa que é certa a gente tem estudado bastante, né? O que, que vem acontecendo nesse período, como as empresas vêm tentando se readequar. Então, a gente tem o que a gente chamou de os 5 ciclos da transformação dos negócios Perfeito. durante o Covid agora, especificamente. Então, o que, que a gente percebeu no primeiro momento? O passo 1 foi muita gente querendo operacionalizar o home office. Uma coisa que, do ponto de vista tecnológico, já existia, uma coisa que a tecnologia já permitia, mas que nem todas as empresas adotavam. Então, tem empresa que achou que operacionalizar o home office fosse a grande transformação digital que eles conseguiram alcançar. E teve empresa que simplesmente apertou um botão, porque a estrutura já estava pronta. É Você teve um verdade. pouco de experiência com isso, né? É verdade, cara. Você está me fazendo lembrar, né? Eu acho que assim, eu trabalhei durante muito tempo. Na verdade, eu sou um grande defensor há muitos anos, né, de tecnologias, para quem não é de TI, mas tecnologias baseadas em tem clients, né? E você ter pouco processamento no cliente, né? E você concentrar uma gestão em servidores, né, de desktops. Trabalhei em algum momento agora com aluguel de PCs, né, aluguel de notebooks, e posso notar, cara, que assim, se a gente tivesse já preparado hoje, né, uma empresa de aluguel de computadores e tudo mais, para que suportasse um momento VUCA como esse, né, acho que o momento seria diferente, né, cara? Eu que ainda tenho alguns contatos, eu tenho visto que, cara, tá todo mundo tentando alugar com computador desesperadamente para poder suportar esse momento de home office e não tem disponível no mercado, né? Simplesmente não tem disponível no mercado, né? Então, tá todo mundo querendo partir para um oceano vermelho, digamos assim, né? Todo mundo partindo fazendo a mesma coisa,
Só que o mercado acabou não estando preparado para isso, né? E acredito muito que o modelo de desktop as a service, né? Hoje, quem tem hoje esse modelo funcionando, que é o que você até se referiu aí, para mim, apertar botão, né? É o cara hoje liberar, cara. Ou seja, vai funcionário trabalhar de home office agora, a partir desse momento, basta eu aqui criar uma máquina virtual para ele, ele já pode acessar lá na casa dele, onde ele estiver, né? Então, isso eu acho que essa operacionalização ela tá muito lenta, exatamente porque ninguém pensou nisso, né? Eu acho que você viu muito isso também, né? Eu vi isso e você viu, né? A gente via muito home office como sendo um bônus, né? Como sendo uma bonificação para uma equipe, não algo para trabalhar, né? Ou seja, você vai premiar a sua equipe em trabalhar de home office. Hoje a gente está vendo que é diferente, né? Na verdade, e vem as várias questões, né? Será que as pessoas estão preparadas em casa? Será que as pessoas têm a cadeira, têm um ambiente adequado para trabalhar de home office, né? Então, eu acho que a gente está vivendo essa realidade do home office que operacionaliza isso de alguma forma e que, cara, as empresas elas estão divididas nesses dois pontos que você falou muito bem, cara. Umas que estão atrapalhadas, não conseguem ainda operacionalizar e acham que isso é uma inovação, né, que é como se fosse um app para ela, e tem as outras que hoje só conseguem apertar um botão, cara, e conseguem fazer isso de uma maneira muito legal, né, cara. Mas aí eu acho que vem outro problema, né? Eu acho que você pode falar aí melhor do que eu. Como Então, esse é o gerir isso, primeiro né? passo, é a operacionalização. Para aquelas que conseguiram, vem o segundo passo, que é como gerir pessoas no home office. E aí a gente Exatamente. traz os desafios não só de performance e produtividade, mas principalmente de uma preocupação enorme se as pessoas estão realmente trabalhando. Então, as pessoas estão querendo levar para o ambiente de home office, para o ambiente virtual, os velhos controles de presença. Então, tem Uhum. gente preocupada com o ponto, tem gente preocupada em como as pessoas estão trabalhando, qual horário, se elas estão realmente ali trabalhando, e não simplesmente em olhar indicadores de performance. Então, a gente ouve relatos absurdos, por exemplo, de gestores obrigando as pessoas a manterem a câmera ligada durante todo o tempo de home office. Ou chefes ligando de 10 em 10 minutos para saber o que a pessoa está fazendo. Então, o segundo passo é, as pessoas estão querendo levar para o home office as velhas formas de comando e controle que já não Exatamente. funcionavam adequadamente dentro de um esquema presencial. E o terceiro passo é a revisão dos resultados financeiros. Então, muita gente em algum momento parou para olhar resultado financeiro. Vamos ver quanto a gente teve de redução de cliente, de churn, de inadimplência, quanto isso vai afetar o resultado anual. E aí é interessante porque não é uma sequência exata, passo 1, passo 2, passo 3. Eu acho que isso varia um pouco de acordo com a importância que cada empresa dá para cada fator. Por exemplo, teve empresa que a primeira tomada de decisão estratégica foi demitir pessoas. Uhum. Foi a revisão financeira. As pessoas não pararam para analisar possibilidades e cenários de realocação de pessoas ou de redução da carga de trabalho ou de realocação em projetos. Enfim, as pessoas simplesmente olharam para o forecast do resultado financeiro do ano e demitiram pessoas em massa. Ou seja, não houve a preocupação de home office ou não, de gestão de produtividade ou não. A preocupação inicial, ponto 1, foi financeiro. A Uhum. gente chega a ter casos absurdos de empresa que acabou de captar investimento em bolsa e demitiu em massa. Uhum. Então, não é falta de dinheiro, é prioridade financeira de resultado de lucro. Então, isso você vai variar um pouco. Eu acho que, assim, você pegou duas coisas aí que eu queria só falar, né? Primeira, um pouco mais engraçada, essa questão dos memes, né, cara? Sobre o que você falou, o cara colocar uma câmera, então a gente vê uma chuva de memes aí do cara colocar uma foto dele aqui, fingir que tá e de repente cair lá a máscara dele e tá lá atrás tá numa rede. Tem o outro lá que botou um ventilador puxando o mouse para lá e para cá para fazer como se fosse, ou seja, fizesse quando estivesse mexendo. Então, você acaba criando essas curiosidades em cima desse controle que é absurdo, né? Então, assim, sempre os memes são isso, né? Meme, na verdade, é isso, né? Meme sempre vem, é uma cultura que vem de algo absurdo, né? Então, para você ver o nível absurdo que tem meme fazendo isso, né, cara? E essa questão financeira, o que eu tenho visto também do outro lado financeiro na questão de produto, né, cara? Se você olhar no mercado, o antes e durante a pandemia,
poucos preços foram reajustados, né? Poucos valores de produtos foram reajustados. Você vai olhar os preços, são os mesmos. As empresas não fizeram contas novamente, quanto que é o CAC do meu produto, quanto que é, né, o valor realmente do meu produto, o custo do meu produto. Elas estão querendo manter as mesmas margens e as mesmas formas no mundo pós-pandemia. Nem esse ajuste financeiro as empresas, pelo menos a grande maioria, foi capaz de fazer, Ou né? aplicando a mesma fórmula, né? Se o consumo aumentou, eu aumento o preço, mas você não leva em consideração que o poder aquisitivo ele está ou congelado ou diminuiu, né? Exatamente. Por que, que a minha conta de telefone não está caindo? Porque a gente está tendo mais gente usando hoje dados, né? A gente está tendo mais gente usando internet, usando a tua TV a cabo, usando a tua Netflix. Ou seja, por que, que esses custos também? Será que a gente não consegue otimizar esses custos e diminuir na ponta? Não, você quer manter o mesmo nível de margem. Né? Então, essa gestão financeira também passa por isso, né? Passa por essa necessidade de você olhar esse novo mundo e ver esse novo mundo, como é que eu vou lidar com ele. Né? Então, eu acredito muito que isso vai acontecer, né? Não quero dar uma de futurólogo, mas ele vai acontecer quando a gente tiver lá os caixas baixos das empresas, elas começarem a ver a necessidade realmente de fazer, e aí sim, cara, precisamos revisar toda a estratégia da empresa. Né? Então, a gente vai começar a revisar a estratégia inteira, que vai vir de como as pessoas vão trabalhar, né? Elas vão ver como é que é a produtividade, elas vão ver como é que é o financeiro, e aí me vem completamente essa mudança da estratégia da empresa, né? De tudo que a gente falou no vídeo anterior, que não é mais um planejamento estratégico anual. Enfim, eu acho que tudo isso vai calhar realmente que as empresas vão acabar tendo a necessidade de fazer, né? Então, a gente tem então o primeiro passo, operacionalização do home office. Segundo, a gestão de pessoas durante o home office. O terceiro, a revisão da gestão financeira. E aí Perfeito. você já começou a falar do quarto passo, que é a revisão da estratégia. O interessante é que quando você pega as empresas hoje querendo prever o novo normal ou esse futuro, elas estão muito preocupadas em não pensar em como se readequar a esse novo futuro, mas elas estão muito preocupadas, por incrível que pareça, em como manter a velha forma no Perfeito. novo futuro. Perfeito. Perfeito. Como é que a minha empresa ela vai continuar sendo do jeito que ela é nesse novo futuro? Se tem uma coisa que eu posso dizer com toda certeza, e não precisa ser futurólogo, sinto muito, a sua empresa vai precisar Uhum. mudar, Uhum. porque o perfil de consumo ele vai mudar. Talvez a única certeza que a gente não tem ainda é mudar para quê? Porque isso depende muito do perfil psicoemocional de cada pessoa. Tem pessoas que, por exemplo, pegaram gosto pelo delivery e vão começar a mudar o padrão de convívio, de um padrão em ambientes com aglomeração para um padrão mais caseiro. Tem pessoas que não estão aguentando mais ficar dentro de casa e vão precisar se aglomerar. Tem pessoas que vão achar o meio termo. Ou seja, tem um estudo da McKinsey que já mostra que a gente tem o que eles chamam de infidelidade de Perfeito. consumidor. Uhum. Essa taxa já está chegando em 40%. Ou seja, 40% das pessoas entrevistadas já afirmaram que consumiram pela primeira vez novos produtos que elas nunca tinham consumido. Eu acredito que essa taxa ela vai ser crescente. Então, Uhum. significa que a velha estratégia que você tinha para fidelização de cliente, a velha estratégia que você tinha para manter market share, É provavelmente outra agora. ela acabou. Uhum. Porque simplesmente as pessoas vão querer outras coisas. Então, talvez uma das coisas mais sensatas a se fazer nesse momento será que o meu planejamento estratégico ele continua sendo válido? É Aquele isso aí. planejamento estratégico que a gente falou no último vídeo, que era feito uma vez por ano, É isso aí. será que não é hora da gente ter um ciclo novo de planejamento estratégico? E a primeira coisa que me vem à cabeça como uma resistência aos executivos de fazerem isso a gente vai ter que reunir toda a alta cúpula executiva de novo num resort Uhum. para poder ficar imerso fazendo um planejamento? Não, talvez esse modelo tenha que mudar. Talvez a gente tenha agora que ter um novo padrão mais ágil de planejamento estratégico, uma coisa com um ciclo menor de você pensar numa estratégia que se der, uma estratégia, talvez uma estratégia MVP. Eu vou lançar uma estratégia e se ela não der certo, eu tenho que rever ela num ciclo curto, porque talvez essa seja a nova dinâmica que a gente vai ver daqui para frente. Posso chamar isso de agilidade estratégica, não?
Cara, eu acho que faz todo sentido, apesar de a gente está com o nome agilidade hoje muito focado para desenvolvimento de aplicativo. Perfeito, Quando a gente fala perfeito. de agilidade, já tem uma conotação muito de desenvolvimento, Uhum, tem uma conotação muito de time de projeto. Quando uhum, você fala de agilidade para executivo, a primeira coisa que eles fazem é: isso não é comigo, uhum. isso daí é para a área operacional. Eu sou tático estratégico. Eu tenho que ter um. E aí você tem uma série de outras ferramentas que não são ferramentas que nasceram de um manifesto. Perfeito, Não são perfeito. ferramentas que nasceram de uma experiência de uma empresa ou de uma startup. A gente está falando de executivos que só vão ouvir o que é dito em Harvard, em Stanford, em Berkeley, na HSM, pelos grandes gurus do marketing e da gestão. E aí eu lanço uma provocação. O que esses grandes gurus do marketing e da gestão estão fazendo nessa época de pandemia? Se você Uhum. parar para analisar de uma forma muito racional o perfil de investimento deles, o que eles fizeram agora durante a pandemia foram retrair investimento. Você não vê ninguém usando, você não vê ninguém aplicando em risco. Ou seja, o cara que é conservador, que lançou aquela grande ferramenta de administração e de gestão estratégica, ele está retraído agora. Primeiro porque ele tem muito dinheiro, então ele não precisa investir. Agora, a pergunta é: a tua empresa tem muito dinheiro que Isso aí, pode escolher o que fazer? Ou você isso está aí. hoje preocupado em qual vai ser a tua sobrevivência de futuro? Então, eu acredito que essa realidade desse novo mercado ele vai trazer uma necessidade de disrupção muito grande em ferramentas de gestão, em perfil de liderança e principalmente em perfil de consumo. Então, provavelmente muitas empresas num espaço aí de até o final do ano ou início do ano que vem, vai se ver completamente perdida nesse novo cenário de negócios. Porque as É velhas isso. ferramentas não vão mais funcionar, porque as velhas mentalidades de liderança não vão mais funcionar. E aí vem um fato, né? Ou você transforma e inova, ou realmente, cara, para sobreviver vai ser uma coisa bem complicada. Vai ser bem complicado você sobreviver. Bom, gente, é Então, isso. resumindo só os 5 pontos, então a gente está falando de operacionalização do home office, a Perfeito. gente está falando de gestão de pessoas durante o home office, a gente Uhum. está falando de gestão financeira. Na sequência, revisão da estratégia, e aí a gente está propondo uma agilidade estratégica, e como quinto passo, que vai ser o grande quinto passo, que é a inovação. Exatamente. E aí o ponto interessante que o Dalmo estava falando agora é exatamente esse. Talvez algumas empresas não sobrevivam para chegar no quinto passo. Talvez essas empresas elas ou vão ser vendidas a um preço barato para pagar Uhum. prejuízo, ou Uhum. elas vão ser incorporadas, ou elas vão precisar fazer joint venture para sobreviver, ou então elas vão simplesmente acabar. As empresas que chegarem no passo 5 vão ser as empresas que realmente vão criar produtos inovadores. É isso aí. É verdade, é verdade. Bom, eu não sei se a gente conseguiu hoje cumprir os 10 minutos, Marcos, mas daqui a pouco a gente vai conferir. Mas a gente segue nessa meta, né? De tentar um dia a gente chegar nos 10 minutos. Mas, gente, eu queria agradecer vocês. Mais um vídeo aqui que a gente está entregando. E semana que vem tem mais. Não esqueçam aí, cara, Marcos é o nosso comercial aí de likes. Marcos vai pedir para vocês aí fazerem. Como é que é, Marcos? Falar, dá o like. Então, dá o like, segue a gente e se você quiser ouvir a gente debatendo, falando nesse papo disruptivo sobre algum tema que você acha interessante, deixa aí nos comentários sugestão de tema e aí a gente coloca aqui na pauta para os próximos vídeos. É isso aí, é Beleza? isso aí. Pode falar com a gente também, tem gente até falando diretamente com a gente, pode falar com a gente, quem tem nossos contatos, a gente vai sempre pegar um tema para fazer algo aqui disruptivo, né? Tentando ser nos 10. Obrigado, gente. Até o próximo. Valeu, gente. Até o próximo.